podemos começar, então, aqui com a pergunta do Tiago, do quinto andar. Ele pergunta o seguinte: o prédio tem no térreo um sistema X de catraca. Para que os nossos colaboradores acessem essa catraca vinculado ao DeskB, o prédio também precisa ter o sistema, ou será que conseguimos fazer de outra forma? Perfeito. Fernando, se você não se importa, eu vou responder essa daqui. O prédio, ele não necessariamente precisa utilizar o DeskB, né? A situação que a gente encontra, na maioria das vezes, o prédio tem o seu próprio sistema de controle de acesso e ele utiliza a credencial hoje física ou até mesmo biométrica, né? Hoje você tem bastante prédio que tem a biometria também no térreo. O que é feito nessa situação? Se é biometria, o prédio hoje ele já vai ter todo esse processo de onboarding, já a biometria, então o usuário vai ter esse fluxo já através da entrada biométrica. Se é um crachá físico, o que pode ser feito? Se vocês se recordam, no começo da apresentação, aquele cenário que você tem 2 ou até mais crachás para entrar no prédio, no mobile, a gente pode consolidar em um único crachá. E por detrás, amarrar os diferentes controles de acesso. Então, através da integração, a DeskB tem integração através de APIs com N sistemas de controle de acesso. A HID nativamente já tem em diversos sistemas de controle de acesso o Mobile ID integrado, sistemas aqui globais, regionais e até nacionais. Então, na hora que você cadastra um usuário, em vez de você colocar lá, eu estou dando para ele um cartão HID modelo X, vai ter lá, eu estou dando para ele um cartão HID Mobile Access. E aí, na verdade, isso já cria essa credencial. E a experiência do usuário é transparente. Então, os dois IDs, seja o ID do prédio, do controle de acesso do prédio, seja o ID do andar de vocês, no quinto andar, por detrás vão estar amarrados dentro do DeskB. E para o usuário, transparente. Ficou claro, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Bom, temos mais uma pergunta aqui da Iane Reis. Ela pergunta: tem uma questão, caso o colaborador não tenha a tecnologia necessária para abarcar a credencial ID no seu celular, há uma outra forma para contemplar esse grupo? Perfeito, Iane, a pergunta é ótima. Hoje, quando a gente pensa nos dispositivos móveis, a gente começou a parte de acesso há 10 anos, essa parte de gestão de presença e ocupação há 2. Hoje, a gente tem uma biblioteca, mais ou menos, de uns 600 diferentes modelos de dispositivos utilizados globalmente. Então, tem dispositivo, por exemplo, que é usado na Ásia, que ainda nem chegou aqui no Brasil, e quando chega, a gente já estava preparado. É o caso do Xiaomi, por exemplo, que começou a chegar aqui no Brasil há 2, 3 anos. Qualquer modelo de celular hoje suporta a tecnologia. Posso afirmar isso para você. Desde o dispositivo móvel, que custa bem baixo, até o dispositivo mais high-end. Por quê? Essa tecnologia ela funciona de 2 formas. Hoje, todo mundo tem Bluetooth no celular. Então, eu posso utilizar o Bluetooth. Então, quando necessário, você vai utilizar a credencial para se comunicar com os leitores através de Bluetooth. Ou os celulares mais avançados ou mais novos, eles já possuem NFC. Então, é como você faz hoje, inclusive, o pagamento por aproximação. O pagamento por aproximação hoje, ele é 100% através de NFC. Então, nesse caso, a tecnologia ou a credencial vai funcionar através de NFC. Então, não tem hoje, posso afirmar hoje para vocês, não tem hoje dispositivo móvel que não seja compatível com a tecnologia. Muito bem, acabou de chegar aqui também uma pergunta do Davi Cardoso. O sistema necessita estar com o Bluetooth ligado para a detecção do colaborador? Caso ele desligue posterior à entrada, consigo manter o controle ocupacional? Mais uma pergunta ótima. Como é que funciona? O usuário ele vai sempre ser solicitado as permissões. Igual quando você instala hoje o seu aplicativo do banco, né? Se vocês perceberem, o que está acontecendo com o aplicativo do banco hoje? Ele começou a te pedir permissão de Bluetooth, ele começou a te pedir permissão de localização. Por que ele pede isso? Para poder subir a régua de segurança. Então, isso é o que evita exatamente aquele caso de roubo, quando você está na rua, e aí a pessoa tenta mudar sua biometria, tenta, né, aplicar algum tipo de golpe por ter roubado o seu dispositivo móvel. É forma como os bancos mudaram seu aplicativo para subir a régua. Aqui, no caso, é a mesma coisa.
Então, o que acontece? Se o usuário quiser desabilitar o Bluetooth no painel principal do dispositivo móvel, ele pode? Claro que ele pode. Só que antes ele foi solicitado permissão. Então, ele concedeu essa permissão, e aí tem todo um processo de educação, de conscientização que a Desk Beacon implementa, junto com o nosso apoio, passa essa informação para os gestores divulgarem. Olha, o que você está ganhando com isso? Qual é o benefício? Então, o usuário se sente literalmente abraçado. A ideia é essa, isso é um benefício para mim. E se por um acaso ele desligar, na hora que o aplicativo é aberto de novo para ele fazer uma reserva, o aplicativo vai mostrar um alerta para ele dizendo, olha, você não vai poder fazer uma reserva, você não vai poder interagir, porque você está com o Bluetooth desligado. Por favor, habilite. Então, é uma forma exatamente da gente interagir com o usuário, e isso é um processo todo de adesão e educação. Obrigado. De nada. Muito bem. Bom, a gente recebeu aqui algumas perguntinhas, eu recebi aqui pela nossa produção, vou passar aqui para vocês, Ricardo e Fernando. A primeira é como, aliás, a gente pode compartilhar com o pessoal informações sobre as implementações já feitas até o momento? Fernando, eu vou falar de HID, e aí depois, se você quiser comentar a respeito dos 3 casos, DeskB e HID, fica à vontade, tá? Do lado HID, eu não vou mencionar nomes aqui, até por questão de, enfim, às vezes o pessoal pede para a gente assinar NDAs, e tem todo esse tema de confidencialidade. Mas depois, se vocês quiserem até fazer benchmark, por favor, procurem a gente pode colocar vocês em contato com os clientes para testar, conversar, ver como é que foi a experiência, etc. Do lado HID, mobile, a gente já tem difundido, depois desses 10 anos de lançamento, casos gigantes, né? Então, assim, aqui no Brasil tem clientes com 20 mil credenciais ativas, utilizando diariamente. O Identity Positioning, com a DeskB, como o Fernando comentou agora há pouco, apresentou no slide, a gente já tem 3 casos que foram muito rapidamente aderidos pelo mercado. Os clientes viram a tecnologia, pilotaram, todos eles viram como é que era a tecnologia e tiveram a oportunidade de validar que realmente entrega o propósito, né, da solução, e seguiram adiante com a implementação em produção. Então, Fernando, se você quiser comentar um pouco a respeito disso também, acho que é super válido. Não, sem dúvida. Só complementando um pouquinho o que o Ricardo colocou, o que a gente costuma fazer é o cliente testar realmente na prática, né, a nossa solução. Então, uma vez que vocês têm um interesse em conhecer a tecnologia, a gente pode realizar uma POC dentro do escritório de vocês, onde vocês, na prática, podem realmente avaliar. E, caso queiram também conhecer, e se um cliente estiver de acordo em fazer essa visita, seguramente a gente pode conectar vocês para conhecerem realmente na prática um escritório funcionando com a tecnologia, gerando dados e podendo ver isso funcionar realmente no dia a dia. Perfeito, Fernando. Muito bem. O GC Uchoa, do Hospital Israelita Albert Einstein, está com uma pergunta aqui, vou ler para vocês. Um ponto que observei e tenho uma dúvida é referente à reserva de posições ou mapeamento de ocupação dos escritórios. Vocês realizando o rastreamento, no caso, sabendo onde o colaborador está, é possível ver onde ele senta e de qual time ele faz parte? E qual o tempo considerável para caracterizar a posição como ocupada? Como funciona o sistema de atualização dele? É por rede própria ou conectado à rede do cliente? Como isso funciona com o sistema de LGPD da empresa e a VPN? Parabéns pela pergunta, extremamente abrangente e vai colaborar aqui com todo mundo. Então, vamos lá. Primeiro, a parte de mapeamento. Se você se recordar, o slide que a gente apresentou agora há pouco com aquela planta típica de um andar, naquele exemplo, a gente mapeou o hall de elevadores e os halls de escadas. A gente não vai entregar uma informação como se fosse um ponto azul da onde você está no andar. A gente sempre vai confirmar se você está naquele andar, e quando você vai para um nível de granularidade, por exemplo, se o seu andar tem uma ala para o lado direito, uma ala para o lado esquerdo, a gente também chega nesse nível de granularidade e dizer se você está lado direito ou esquerdo. Como é que a gente faz o match? Se a pessoa está na posição de trabalho que ele deveria estar ou não?
Primeiro, eu reservei no terceiro andar e estou no terceiro andar. Eu tenho um match. Você pode também, isso também é configurável, você pode também estimular o usuário a confirmar que ele está na posição. Então, o app dá uma saudação, então o app pode já dar uma saudação dizendo, olha, seja bem-vindo, você chegou no escritório, você está no terceiro andar, onde é a sua posição de trabalho na mesa 10. E aí eu entendo que eu acabei de te dar um alerta, só te lembrando onde que é, mas eu já confirmei que você está no terceiro andar. Você pode depois interagir com o usuário se necessário. Daqui a um tempo, você pode pedir para ele confirmar. Eu já sei que você está no terceiro andar, mas eu peço para confirmar se você realmente está na posição 10. Tem cliente que não pede isso. Tem cliente que já fala assim, eu sabendo que você está no andar que você fez a reserva, e no horário que você fez a reserva, para mim já é o suficiente. Eu já tenho duas fontes de informação para cruzar. Uma, a reserva, e outra, que é a mais importante. Eu sei que você está lá. A parte de atualização, como é que funciona? Toda vez que você entra no ambiente de trabalho, e nessa área, que é a área monitorada, o dispositivo móvel de cada um dos usuários envia essa informação para a HID. Essa informação aqui é importante, eu vou conectar já numa outra parte da tua pergunta. Ela é anonimizada. A HID nunca sabe quem é quem. A gente só gerencia IDs. Para cada identidade existe um ID. Então, eu não sei que essa identidade está com o Ricardo, com o Fernando, eu não sei. O único que consegue associar essa identidade ao determinado usuário é o cliente final. Por quê? Na hora que ele se conecta com o Single Sign-On e que faz a amarração das credenciais daquele usuário a nível corporação, é onde tem o match desse ID com o respectivo usuário. Então, jamais essa informação fica fora da organização. Uma outra coisa que eu acho que é importante mencionar aqui também para efeito de esclarecimento. Essa tecnologia, ela não funciona como um GPS. Então, não existe forma de você obter informação do colaborador fora do ambiente de trabalho. É só dentro do ambiente de trabalho e de acordo com aqueles leitores que pertencem àquela organização. O Fernando, quando mostrou o mapeamento, todos os leitores são configurados de acordo com os respectivos números de série deles, que é uma informação estática que não muda nada, igual um MAC address, para quem conhece um pouco mais de tecnologia, de um dispositivo que está conectado na rede. Então, aquilo não vai mudar nunca. O que acontece? Isso é carregado dentro do aplicativo DeskB, essa biblioteca de números de série acreditados, e a aplicação só vai responder para esses números de série acreditados. Preciso de VPN? Não. Vou mandar essa informação para a nuvem, via Wi-Fi, via celular, e mesmo que eu esteja no subsolo, ou em qualquer lugar onde não tem conectividade, não tem problema. Essa informação fica armazenada dentro do aplicativo, junto com a nossa tecnologia. Na hora que eu tenho conectividade, essa informação vai para a nuvem e sincroniza com o DeskB sendo apresentada praticamente de forma automática. É o tempo de sincronização para o dado chegar no dashboard. Só complementando um pouquinho, Ricardo, a pergunta, foi questionado também a parte dos grupos, né? Então, dentro do DeskB, você também pode colocar toda a configuração de qual grupo aquela pessoa pertence. Às vezes você pode ter o Ricardo pertencendo a grupos distintos, né, ou exclusivamente a um grupo, e tem também a possibilidade de você colocar tags, né, onde você tem funcionalidades específicas que aquele colaborador desempenha, né? Eu mencionei até um cipeiro, um brigadista, um agente de segurança, por onde essa pessoa, né, qual foi a última localização dessa pessoa. Então, baseado em todos esses cruzamentos de dados, né? A pessoa chega, ele já faz parte de um grupo, já tem uma mesa associada, aquela região já está pré-mapeada dentro do DeskB, mostrando que ali centra preferencialmente a área de marketing. No momento que ele chega, a mesa dele já recebe o check-in, com cruzamento de todos esses dados, você tem realmente a efetividade do dado, né? Para você saber quantas pessoas daquele departamento estiveram e por quanto tempo elas permaneceram na empresa, sem ter um rastreamento, né, físico da pessoa por onde ela está caminhando internamente. Você não sabe em qual mês, você vai saber em qual mês ela sentou, claro, se ela tiver uma reserva específica para aquele dia, para aquela área de trabalho. Legal. Eu recebi aqui mais uma perguntinha da nossa produção. Vou ler para vocês. Vocês podem confirmar se existem organizações no Brasil que já estão adotando a gestão de presença dos colaboradores que visitam os escritórios com base na tecnologia Identity Positioning? Vamos lá, Fernando, você já pode falar
Quer começar falando a respeito do DeskB e aí depois eu comento HID de forma geral? Sim, como eu comentei, nós temos hoje já 3 clientes na cidade de São Paulo, aliás, entre São Paulo e Minas Gerais, por motivos ainda de LGPD, não podemos fazer a abertura desses dados, mas essas 3 organizações já estão realmente utilizando. Perfeito. E como HID, o que eu posso comentar para vocês é, com DeskB, a gente tem esses casos que começaram, então, assim, a gente já tinha uma sondagem de clientes conversando com a gente a respeito dessa demanda antes da pandemia, quando a tecnologia ainda não estava disponível, e hoje a gente, com a fusão com a DeskB, começou a ter uma atração bem grande. Então, de novo, quem quiser conhecer a tecnologia, fazer um piloto, nós estamos à disposição para atender, é super simples, não requer nada avançado, e existem algumas organizações olhando a tecnologia também para casos de uso mais ampliados. E aí, aqui, olhando até a sinergia com a DeskB, esses dashboards que o Fernando montou aí agora há pouco e apresentou, na verdade a DeskB montou e o Fernando apresentou, são dashboards que começaram a vir de solicitações de outras áreas das organizações como vocês atuam. Então, o RH querendo saber uma informação mais granular, o pessoal de workplace querendo saber um detalhe mais, enfim, adicional. Então, assim, isso realmente agora está ganhando um momento super, super relevante por conta de todos os desafios que vocês têm hoje para gerir ocupação e o trabalho híbrido, que é a dinâmica que veio para ficar.